E aí, turma, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Josiel e novamente estamos em Red Dead Redemption 2. Qual é o assunto da aula de hoje? A conquista do oeste dos Estados Unidos. E quase que a gente vai de arrasta para cima aqui. Pois é, pessoal, vocês estão vendo aqui dois instrumentos de conquista ao mesmo tempo: o cavalo e o trem. Não dá para falar da conquista do oeste dos Estados Unidos sem falar do cavalo e do trem. Basicamente, quando a gente diz conquista do oeste, a gente está falando da expansão territorial dos Estados Unidos, que tem como base cavalo, trem, revolução industrial e muito conflito. O objetivo dos Estados Unidos com a conquista do oeste, basicamente, era interligar a costa leste à costa oeste, ou seja, dominar todo o território. Quando a gente fala de conquista para o oeste, a gente está falando de um processo de expansão territorial que ocorreu entre os séculos XVIII e XIX. Esse período é marcado por conflitos, aventura dos colonizadores, porque a gente vai ter muitos fatores nesta conquista, além da colonização de terras indígenas. Primeira coisa, colonização das terras indígenas. Tem vários filmes que vão mostrar conflitos contra os indígenas. Tem um desenho que eu acho muito legal, o Espírito Corcel Indomável, que fala da conquista do Oeste. Então, à medida que os Estados Unidos iam avançando território adentro, ou seja, indo em direção ao Oceano Pacífico pelo oeste, ele ia ocupando áreas de natureza ímpar, como vocês podem ver aqui no game. A gente pode ver que já tem uma certa conquista, já tem aqui a ferrovia, e ao fazer isso, ele entrava em conflito com os povos nativos, os povos originários. E esses povos eles iam então sendo exterminados, escravizados, muitos deles resistiram, muitos deles acabaram então se tornando parte da construção do país, que não dá para simplesmente apagar uma riqueza cultural humana dessas. Eles foram então se misturando, sua cultura literalmente foi deixando de existir em boa parte, porque à medida que as tribos iam sendo exterminadas, se perdia não só as pessoas, como também a cultura delas, as crenças delas, os conhecimentos medicinais, o idioma, muitas outras coisas se perdiam ao longo do caminho. Então, a conquista do Oeste foi um período de muita batalha, de muito derrame de sangue. Também vinham muitos imigrantes, principalmente da Europa, que se aventuravam por esses Estados Unidos selvagem e tinham uma natureza única, ok? A gente está passando aqui por esse caminho bem estreito para a gente ver um outro fator que os Estados Unidos usou muito para conquistar o Oeste. Olha que beleza de lugar. Olha a tecnologia da época. O jogo é 1899. Então ele já era nos últimos anos do século XIX. A conquista do Oeste estava praticamente concluída. Alguns fatores que vão contribuir para a conquista do Oeste, fatores chaves. A compra da Louisiana lá em 1803, os Estados Unidos compraram a Louisiana da França, e assim dobrou o tamanho do país. Tá? Então, já tinham outros que colonizaram esse território, outros países, obviamente que eram os europeus. A anexação do Texas, um dos maiores estados, se não é o maior deles lá. Tem que ver ali o tamanho real do Texas. Foi anexado após declarar a independência do México. Teve uma guerra aí. Descoberta do ouro. Sempre tem que ter uma motivação para as pessoas virem e tentar ganhar dinheiro.
A descoberta do ouro, pessoal, na Califórnia, lá em 1848, atraiu milhares de pessoas para a região, impulsionando mais ainda a expansão. A Califórnia está às margens do Oceano Pacífico, então, né? A lei de Homestead, acho que é assim que se lê, né? De 1862 permitiu que os colonos obtivessem terras públicas de forma gratuita, incentivando a ocupação. Imagina, os povos nativos que estavam aí foram expulsos, literalmente, de suas terras. Os colonos ganharam de forma gratuita. Era assim só chegar e pegar? Não. Tinha que dar o valor à terra, tinha que trabalhar nela, tinha que produzir, certo? Conflitos. Conflitos com os indígenas, conflitos muitas vezes violentos entre colonos e indígenas, resultaram na perda de terras e de vida para os povos nativos. Perda de direitos. A expansão territorial levou à marginalização e à perda de direitos para os indígenas. Ok? Impacto ambiental, obviamente, né? A gente está vendo o trem aí, a gente sabe que a natureza do território dos Estados Unidos foi bastante alterada. A exploração dos recursos naturais e a expansão agrícola tiveram muitos impactos negativos no meio ambiente e, consequentemente, com o passar das décadas ali, principalmente do século XX, a urbanização foi se expandindo. A gente fala que os Estados Unidos conquistou o Oeste, mas a gente não pode esquecer também que os Estados Unidos é um país com milhões de habitantes, é o terceiro país em número de habitantes, com áreas altamente ocupadas e outras áreas agrícolas. Pois bem, qual é o legado dessa conquista? Desenvolvimento econômico não dá para excluir do cálculo. O desenvolvimento econômico, vamos dar uma acelerada aqui. O desenvolvimento econômico, pessoal, vai fazer o quê? Vai fazer com que os Estados Unidos não vão por aqui, vão pela beirada do rio que a gente corre menos risco. Olha ali o intemperismo acontecendo, né? Desenvolvimento econômico. A conquista do Oeste vai contribuir para o desenvolvimento dos Estados Unidos. A Califórnia, sozinha, é mais rica que muitos países no mundo. Olha que beleza, hein? Peixe mais peixe. Aqui a natureza fazendo o seu papel geográfico sozinha. Tá certo? Tem a ponte ali. A árvore caiu, os peixes nadando. Cultura popular. Ok? O imaginário do Velho Oeste é celebrado na cultura popular e também com a criação de filmes, produção de filmes, na verdade, séries, sobre o tema. E tem a questão do lendária de alguns personagens aí como cowboys e os vaqueiros. O Arthur, por mais que ele seja, né, um ser humano que é de uma gangue, assim do jeito que ele está aqui, ele é um cowboy, é um vaqueiro. Turismo histórico. As paisagens do Velho Oeste, as cidades históricas atraem turistas ao longo do ano e o que movimenta a economia, gerando muitos empregos, ok? Vamos dar uma olhada no mapa e ver onde a gente está. Também falar outra coisa que os Estados Unidos usou e muito na conquista. A gente está perto do Forte Wallace, tá? Então, o que que era o forte? À medida que tu avançava e tu conseguia terras, tu sabia que tinha grupos indígenas, nativos, e tinham outros seres humanos que queriam a terra. Chegar na terra, assim, uma terra sem lei, como é que tu vai controlar as coisas? Tu controla pela força. E controlar pela força é ter a presença, tu tem que estar presente ali, né? E estando presente, como é que se fazia à medida que avançava? A Revolução Industrial ajudou muito com o trem. Tu ia construindo trilhos e mais trilhos, o trem ia passando, tu ia lá construir estações.
ao longo dessas estações iam crescendo cidades. Só que a gente está falando da questão do poder mesmo, armado. O que se construía? A gente vai ver agora o que os Estados Unidos foi construindo ao longo do caminho para fornecer segurança na construção de novos trilhos e garantir a posse da terra, que é o poder militar. O poder militar foi de extrema importância. E ali está, a gente vai ali dar uma olhada. Tem gente acampando ali, não sei se são inimigos, não vamos testar. Enfim, se constrói fortes militares onde soldados vão ficar ali guarnecendo, esperando ordens para ir para a guerra ou simplesmente para fiscalizar algo, fazer patrulha, entre outras coisas. Certo, galera? Não dá bobeira e, obviamente, aí te inscreve no Geografia Topzera. Forte abraço e até a próxima aula.